Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais dessa semana. Quando Deus fechou uma porta que você queria abrir, vamos aprender no dia de hoje como preparação no deserto. O que Deus quer desenvolver em você. Não se trata nunca do outro, sempre é um relacionamento entre você e Deus. Quando uma porta não abre, muitas das vezes significa que o nosso caráter ou a nossa estrutura ainda precisam ser fortalecidos antes que possamos sustentar a bênção que tanto desejamos. E é por isso que muitas das vezes passamos pelo deserto. O deserto não é lugar de permanência, o deserto é lugar de passagem. O deserto é somente o veículo, o meio ao qual a gente passa para sermos fortalecidos, para que a gente consiga sustentar a bênção que o Senhor tem para nos dar. Porque se a gente não estiver preparado, o que vai acontecer? A bênção ela vai se embora. Então, precisamos estar preparados, enraizados, firmados naquilo que o Senhor preparou para nossas vidas. Vamos começar com nossos versículos chaves. Vamos começar com Tiago, capítulo 1, o versículo é o 2 até o 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que depois que a prova Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O verbo hegeomai é um termo contábil que significa estimar, avaliar, considerar de um aspecto calculado. Tiago não pede que o crente sinta prazer na dor, mas que escolha encarar as provações, peirasmos, sob uma lógica espiritual superior. A alegria, ela vem no futuro que a aprovação produz, não da dor em si mesmo. Paulo, ele quer que a gente se alegre com o que vai vir no futuro. Isso é o que deve mover a nossa capacidade humana, sabe? Quando você está num trabalho que você é contratado, você tem a curva de aprendizagem. E a curva de aprendizagem é aonde a gente sente mais dor. É aonde a gente é mais massacrado. Porque quando a gente é massacrado dentro da dor, essa dor ela vai produzir um caráter forte, um profissional forte. São nessas dores que a gente sente que nos transforma num profissional forte, entende? E assim Paulo está querendo exercitar aqui, nesse trecho, que por mais que a gente esteja sofrendo, a nossa perseverança, ela vai produzir cada vez mais uma fé sólida. E ela vai ter uma ação completa, que vai nos tornar maduros e íntegros. Seja profissionalmente, seja espiritualmente, seja psicologicamente. Passei por muitos momentos de terror psicológico com algumas pessoas. E essas pessoas me ensinaram que depois da tribulação sempre vem o conforto e o alívio de Deus. Em algumas dessas tribulações às quais eu passei, eu fiquei tão envolvida, tão mal, que em certo caso eu até desejei a minha morte. De tão ruim que foi a tribulação. E aconteceu com Elias. Elias também desejou a sua própria morte, entre outros, né? Mas o focal aqui hoje que eu lembro é Elias. Elias foi para dentro de uma caverna, ficou lá escondido. E depois Deus queria usá-lo e é isso. E Deus ele tem propósito para as nossas vidas. Como eu disse, se eu tivesse desistido lá atrás, se eu tivesse
entrado naquele looping de depressão, síndrome do pânico, tivesse de fato acabado com a minha vida, eu não estaria experimentando o que eu estou experimentando hoje, né? Então, tenha calma, saiba que vai passar. Não estou dizendo para você que é fácil passar pela tribulação, mas eu estou dizendo que se você passar, lá na frente você vai colher uma maturidade, uma integridade espiritual fortíssima. E você vai falar para mim assim, nossa, realmente, o que ela disse é verdade. Porque eu passei por isso. Depressão, síndrome do pânico, por muitos problemas. Eu estava envolta em problema. E hoje eu tenho uma maturidade diferente quando eu passo por certas situações. A vontade de desistir existe, mas eu continuo todos os dias. Pois se eu desistir, eu não vou saber aonde vou chegar, qual é o próximo nível, qual é o próximo passo. Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. O termo dokimion refere-se ao processo de refinamento dos metais preciosos no fogo para remover as impurezas. O resultado desse processo purificador é hipomone, literalmente permanecer de pé debaixo de uma carga, sem recuar. A firmeza inabalável. A perseverança é essa firmeza inabalável. A gente pode titubear, chorar, se entristecer. Pode. Deus em momento nenhum disse que não poderíamos mostrar fraqueza. Mas Ele pede que a gente permaneça de pé, sustentando. O processo de fato não é fácil. Ficar embaixo de uma casa e ficar sustentando ela, para ela ficar de pé, de fato não é fácil. Mas é necessário. Em alguns casos precisamos nós mesmos levantar e segurar essa casa. Porque senão tudo desmorona embaixo da gente e a gente tem que ter forças para sair dos escombros. Então, permaneça firme. E a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam maduros e íntegros. O objetivo final de Deus com a aprovação não é destruir o crente, mas conduzi-lo à maturidade espiritual. O teleios completo atingiu o objetivo. E a integridade moral, o holocleros, sem falhas estruturais, totalmente ajustado ao caráter de Cristo, totalmente unidos e alinhados com a vontade do Senhor. Vamos ser um só. Jesus, quando ele fala, lancem sobre mim o jugo e tome o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Quando Jesus ele fala isso de fato, ele está dizendo assim para a gente, larga esse pecado. Carrega a minha vida. Vambora. Eu tô junto de você. Você vai passar por problemas, por tribulações? Vai. Mas eu tô aqui. Eu tô carregando com você. O meu jugo é porque ele quer dividir com você. Assim como ele quer dividir as suas tristezas com ele. Lançar sobre ele. Lançar é jogar. Colocar sobre Cristo Jesus. Para ele te ajudar. Não desperdice as suas lutas. Em vez de perguntar, por que eu? Pergunte, por que, Senhor? Entenda que cada provação é um instrumento refinado em que Deus esteja forjando em você um caráter novo, firme e maduro. Entenda de uma vez por todas. Não é para te destruir. É para fazer com que você cresça e amadureça. Romanos 5, versículo 3 ao 4.
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tsilipsis significa literalmente esmagamento, pressão extrema, opressão, como o peso de uma grande pedra sobre o peito. Paulo afirma que o cristão pode ter júbilo, kalshomai, em meio à pressão, porque conhece o efeito pedagógico do sofrimento sobre o governo divino. Vamos sofrer? Vamos. Mas se estivermos sozinhos, também vamos sofrer. Porém, sozinhos. Com o auxílio divino, o auxílio de Deus, o governo de Deus, nós não estamos mais sozinhos no sofrimento. O peso agora é outro. Cristo Jesus assume o peso junto com você e não deixa que você carregue o peso todo sozinho. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. Dokimé descreve o caráter testado, comprovado e aprovado em meio à batalha. É o selo de autenticidade que atesta que a fé da pessoa não é uma ilusão temporária, mas ouro refinado, puro. E o caráter aprovado é a esperança. A verdadeira esperança cristã não é um mero desejo otimista, mas uma certeza inabalável e ancorada na fidelidade de Deus, fortalecida a cada vitória sobre o sofrimento. Cada vitória no sofrimento. Ao longo desses meus 41 anos, eu tive muitas provações. E ainda continuo tendo. Lidar comigo mesmo é muito difícil. A gente sempre tem uma solução para o problema do outro. Mas para os nossos mesmos, se deixar. Eu já encontrei a solução dos meus problemas. E ele anda comigo todos os dias. Me ajudando, me auxiliando, cuidando de mim, protegendo. Cristo Jesus. A pressão da vida revela o que está dentro do coração. Quando você atravessa a tribulação, dependendo do espírito, o resultado é um caráter forte, inabalável, que jamais perde a esperança na glória vindoura. Salmos 23, versículos 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz descansar e me conduz a águas tranquilas, restaura minhas forças, ele me guia à vereda da justiça por amor do seu nome. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Davi, que conheceu o trabalho de um pastor, usa essa metáfora para descrever o cuidado pessoal, o zelo contínuo de Yahweh, como o pastor infinitamente sábio é poderoso, a ovelha desfruta de plena suficiência. Não a ausência de desejos egoístas, mas a ausência da falta de qualquer coisa necessária para o seu bem-estar espiritual e eterno. Em verdes pastagens me faz descansar e me conduz a águas tranquilas. Descreve a provisão perfeita e o alívio das pressões do dia a dia. As águas tranquilas, águas de descanso, fornecem dessedentação sem o perigo das correntes violentas. São águas calmas. Quem já teve a experiência de estar no meio de um turbilhão, no meio do olho do furacão, e desfrutar a paz? Só quem já pôde experimentar isso sabe o que Davi está falando. Não são as circunstâncias que devem mudar o nosso caráter, a nossa postura.
mas sim quem cuida de nós, quem cuida da gente. Hoje, quem cuida de você? Quem é essas águas tranquilas que você tem depositado a sua fé? Quem tem sido? Ou você nem experimentou mergulhar nessas águas tranquilas? Experimente mergulhar nas águas tranquilas do Espírito e da vontade de Deus. Restaura minhas forças, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaurar a alma significa reanimar o ser extenuado, trazer de volta a vida. As veredas da justiça são caminhos planos, retos e seguros. O motivo supremo do agir de Deus é a glória e a fidelidade da sua própria reputação, por amor do seu nome. Descanse na suficiência de Deus. Ele sabe exatamente do que a sua alma precisa para ser restaurada e continuará guiando os seus passos por caminhos seguros para a glória do nome dele. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam as coisas passadas, não fiquem apegados ao passado. Vejam, estou fazendo coisa nova e já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto farei o caminho de riachos e no páramo. Esqueçam as coisas passadas, não fiquem apegados ao passado. Dirigindo aos judeus prestes a enfrentar o cativeiro, Deus os orienta a não ficarem presos nem a glórias passadas, como o êxodo do Egito, nem aos traumas dos fracassos e das perdas anteriores. O apego cego ao passado impede o discernimento do agir presente de Deus. Vejam, estou trazendo coisa nova e ela já está surgindo, vocês não percebem? Deus é o Deus da restauração e do recomeço. A coisa nova aponta para o novo e maior êxodo, a libertação do cativeiro babilônico e, em última análise, a salvação messiânica de Cristo, a salvação de Cristo Jesus. Cristo Jesus está às portas, só esperando o momento certo de voltar. E você ainda está aí, perdendo tempo? As coisas novas já estão acontecendo. Renove-se. Entregue-se a Cristo. Até no deserto farei um caminho, Derek, de riachos, no páramo. O deserto e a terra seca são locais de impossibilidade humana, morte e desolação. Deus afirma sua soberania criativa ao transformar ambientes estéreis e sem saídas em caminhos abertos de fontes de vida abundante. Sabe essa situação que você está passando, que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê saída? É exatamente aí que Deus trabalha. Aonde está o local mais infrutífero é aonde Deus trabalha. Basta você ter confiança. E essa confiança não é eu acredito em Deus. Não, é depositar, se debruçar completamente no poder de Deus. Não permita que velhos traumas, erros do passado ou saudades de fases que já foram, impeçam você de enxergar o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Ele tem o poder de abrir caminhos e fazer fluir vida nova até mesmo nos desertos da sua história. Basta você confiar e entregar a sua vida por completo a Cristo Jesus. Cristo não quer só uma parte, Ele quer o completo, Ele quer o todo. E para isso, você precisa confiar. Estes 4 textos, eles nos convidam a confiar no processo de Deus, no seu cuidado
pastoril e na sua capacidade de fazer todas as coisas novas. Em Tiago 1, 2 ao 4, aprendemos a enxergar as provas como instrumento soberano de Deus para nos levar à maturidade e integridade. Em Romanos 5, 3 ao 4, somos lembrados de que a pressão da vida desenvolve a perseverança e aprova o nosso caráter, gerando uma esperança viva. No Salmo 23, 1 ao 3, encontramos descanso na provisão, direção e restauração contínua do nosso bom pastor. Em Isaías 43, 18 a 19, somos encorajados a soltar as amarras do passado para podermos viver e completar os novos caminhos que Deus está abrindo em nossas vidas. Identifique uma virtude ou habilidade, paciência, disciplina, dependência de Deus, resiliência, que este momento de negativa está exigindo de você. Defina uma ação concreta para praticar essa virtude ao longo do seu dia hoje. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Tome-nos em tuas mãos, dirija nossos caminhos, perdoe nossos pecados e nos ajude a ser melhores para ti. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.